Você não clicou neste vídeo por acaso. Algo dentro de você está gritando por respostas. Pode até parecer que foi curiosidade ou só mais um conteúdo na internet. Mas a verdade é que você está buscando um sinal, uma confirmação de que Deus ainda está te ouvindo, mesmo quando tudo parece em silêncio. Talvez você esteja cansado de orar e não ver nada acontecer. Você já fez campanhas, já jejuou, já chorou em silêncio. Às vezes parece que o céu está fechado, como se as suas palavras batessem no teto e voltassem vazias. E no meio de tudo isso, ainda precisa parecer forte, fingir que está tudo bem, quando por dentro está implodindo. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você precise ouvir agora, mais do que nunca. Deus ainda responde, e Ele ainda se move por causa de um coração quebrantado. Nas últimas 24 horas, algo aconteceu comigo. Algo que mudou completamente minha fé, minha perspectiva, meu espírito. Mas isso não começou com um milagre visível. Começou com algo secreto, algo entre eu e Deus. Um voto, uma entrega total, em silêncio, sem ninguém saber. Só Ele e eu. E o que aconteceu depois, sinceramente, eu não estava preparado. Porque no momento em que eu fiz esse voto, eu não estava tentando manipular a vontade de Deus. Eu estava me rendendo, me despindo de tudo. E essa rendição abriu os céus de uma forma que eu jamais imaginei. Então, por favor, fica comigo até o fim desse vídeo. Não porque você precisa ouvir a minha história, mas porque talvez, no meio dessa jornada, Deus vá usar as minhas palavras para falar com você. Para te lembrar que Ele está mais perto do que você sente. E que, às vezes, tudo o que Ele espera é um passo seu, uma decisão, uma entrega real. O que eu vivi depois desse voto secreto me marcou para sempre. E eu sei, com toda certeza, que esse vídeo pode ser a resposta que você tanto pediu. Contexto pessoal. Antes de te contar o que aconteceu depois do voto, você precisa entender o ponto em que eu estava, porque foi do fundo do poço que eu clamei. E talvez você esteja exatamente aí agora. Por fora, tudo parecia sob controle, mas por dentro, eu estava quebrado. Um silêncio que não era só espiritual, era emocional, mental. O tipo de silêncio que grita e ninguém vê. Um vazio tão profundo que nem as orações mais intensas pareciam preencher. Eu orava, mas parecia que Deus estava distante. Eu jejuava, lia a palavra, mas não havia resposta. Era como estar falando com uma parede invisível. A vida estava apertando de todos os lados. Problemas financeiros que tiravam meu sono, relações familiares desgastadas, um peso emocional que eu não conseguia mais sustentar. E mesmo assim, eu seguia com um sorriso no rosto. Porque é isso que a gente faz, né? A gente finge força enquanto desmorona por dentro. Foi nesse lugar de cansaço que algo começou a mudar. Uma noite, sozinho no meu quarto, com a Bíblia aberta no colo, eu me deparei com uma história que eu já conhecia, mas dessa vez me atravessou de um jeito diferente. A história de Ana. Aquela mulher que, mesmo humilhada, ferida, incompreendida, derramou sua alma diante de Deus, fez um voto e Deus ouviu. Aquilo me quebrou. Eu fechei os olhos, respirei fundo e disse para Deus: eu também vou fazer um voto, não por desespero, mas porque eu preciso te tocar de um jeito que nunca toquei. Eu preciso que o Senhor me veja, me escute, me encontre aqui, no meu fim. Não era sobre barganha, não era sobre trocar algo por bênção, era sobre entrega. Era como se eu estivesse dizendo: se ainda há algo de mim que o Senhor quer, então toma. Eu só preciso saber que o Senhor ainda está aqui. Foi ali que começou, no silêncio do meu quarto, no chão, de joelhos. De verdade. Porque quando a gente chega no fim de si mesmo, é quando Deus finalmente encontra espaço para agir. O voto com Deus não foi um voto dito com palavras bonitas, não foi planejado. Foi um clamor bruto, rasgado, de alguém no limite. Eu estava ajoelhado, mas era como se minha alma inteira estivesse deitada no chão, sem defesas,
sem máscaras, sem força, e com lágrimas nos olhos, com a voz embargada, eu falei com Deus de um lugar que nem eu sabia que existia dentro de mim. Deus, se o Senhor ainda me ouve, então me prova. Eu não quero uma bênção qualquer, eu não quero uma emoção, eu quero o Senhor. E se para isso eu tiver que abrir mão do que mais amo, eu vou abrir. Se tiver que deixar um pecado, um vício, um apego, eu deixo. Se tiver que parar de fugir, eu paro agora. Mas, por favor, fala comigo. Naquele momento, o quarto parecia diferente. Não teve raio no céu, não teve voz audível, mas teve algo que nenhuma palavra explica: presença. Eu não fiz aquele voto para convencer Deus a fazer algo por mim. Eu fiz porque naquele instante eu percebi que estava tentando viver com Ele sem me entregar por completo. O voto que eu fiz não foi sobre ganhar, foi sobre perder. Perder o controle, perder o medo, perder tudo aquilo que estava ocupando o lugar dele em mim. Eu prometi que mudaria, que voltaria ao altar, que me consagraria de novo, que não me contentaria mais com uma fé superficial. Foi como dizer: Senhor, me quebra, me molda, me toma de volta, porque eu não sei mais viver longe de Ti. Eu chorei tanto naquela noite que perdi a noção do tempo. Cada palavra da oração era um desabafo, uma ferida sendo aberta, uma entrega real. Não havia ninguém ali comigo, mas ao mesmo tempo eu nunca me senti tão exposto e tão amado. O que mais me marcou foi a sensação de que aquele voto não era só meu. Era como se o céu estivesse ouvindo atentamente, como se anjos estivessem em silêncio, esperando aquela decisão. Como se o próprio Deus estivesse dizendo: é isso que eu esperava de você. Agora sim, agora eu posso agir. Aquela oração não foi longa, mas foi inteira, e quando terminou, o mundo ainda estava o mesmo. Os problemas ainda estavam lá, mas eu já não era mais o mesmo. As primeiras horas, após o voto, depois que terminei aquela oração, veio o silêncio. Não um silêncio vazio, mas diferente, profundo, como se o próprio ambiente tivesse sido tocado por algo invisível. E mesmo sem ouvir nada, mesmo sem ver nada, algo dentro de mim sabia: o céu tinha escutado. As horas seguintes foram como caminhar dentro de uma paz que eu não sentia fazia muito tempo. Não era uma euforia, não era um arrepio, era uma certeza silenciosa. Como se eu estivesse envolvido por uma presença que não exigia palavras. E pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava de uma prova visível para crer. Eu apenas sabia. Mas mesmo com essa paz, o dia seguiu normal. Nenhuma notícia diferente, nenhuma reviravolta, apenas os mesmos compromissos, a mesma rotina. E ainda assim, tudo parecia ter ganhado uma nova cor, uma nova atmosfera. Naquele mesmo dia, algo estranho começou a acontecer dentro de mim. Era como se Deus estivesse me fazendo olhar para coisas que eu vinha ignorando. Palavras que eu tinha dito por impulso. Atitudes que pareciam pequenas, mas revelavam orgulho. Pensamentos que eu deixava passar, mas que Ele queria curar. Comecei a perceber que aquele voto não tinha sido um gatilho para Deus agir fora. Tinha sido uma permissão para Ele agir dentro. Eu achava que tinha feito um acordo para obter uma resposta, mas a verdadeira resposta estava sendo plantada no meu interior. Lembro que fui para o trabalho naquele dia com o coração leve, mas ao mesmo tempo atento. Cada conversa parecia ter um significado, cada detalhe chamava minha atenção. Era como se Deus estivesse me treinando a ouvir com os olhos, a perceber com o espírito. E em pequenos momentos fui notando sinais. Uma ligação que quase nunca acontece, mas aconteceu. Uma palavra que alguém soltou sem saber, mas que parecia ter sido escrita para mim. Um versículo que surgiu na tela do celular sem que eu tivesse procurado. Nada espetacular, mas tudo preciso. E quanto mais o dia passava, mais eu sentia algo crescendo dentro de mim, como se estivesse à beira de algo, como se o céu estivesse preparando uma resposta.
mas não qualquer resposta. Uma daquelas que só vem quando existe entrega. Uma daquelas que só chega quando a fé decide permanecer mesmo sem evidência. E no fim do dia, enquanto eu deitava a cabeça no travesseiro, não havia milagre ainda, mas havia descanso. Um tipo de descanso que não vem do conforto, mas da confiança. E eu dormia assim, esperando, mas sem ansiedade, crendo, mas sem pressão, porque no fundo eu já tinha sido tocado. Mal sabia eu que em poucas horas tudo mudaria. O acontecimento surpreendente, a resposta de Deus. Exatamente 24 horas depois daquele voto silencioso, algo inesperado aconteceu. Não foi algo que eu pudesse planejar ou explicar com lógica humana. Foi um momento em que o céu pareceu se abrir diante dos meus olhos. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e paz. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas sentia no coração que algo estava por vir. E então, quando menos imaginei, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma pessoa que eu nem esperava ouvir me trouxe uma notícia que mudou tudo. Uma porta que estava fechada há meses se abriu de repente. Um projeto que parecia estagnado ganhou vida. Uma solução que parecia distante apareceu como um presente. Não foi apenas uma mudança externa, foi um renascimento. Como se Deus estivesse dizendo: eu ouvi o teu voto, eu estou aqui, eu trabalho em silêncio, mas no tempo certo faço acontecer. Mas não parou por aí. A resposta veio também na forma de uma palavra na Bíblia que me tocou profundamente. Um versículo que parecia ter sido escrito especialmente para aquele momento da minha vida. Era um lembrete claro da fidelidade de Deus, mesmo quando não entendemos o silêncio. Pensei em Ana, que também fez um voto e viu sua história transformada. Pensei em Jacó, em Jonas, em tantos que entregaram seus votos com fé e viram o impossível acontecer. Naquele instante, o que me marcou não foi só o que aconteceu fora, mas o que mudou dentro de mim. Um medo que se foi, uma fé renovada, uma certeza que Deus não abandona quem se entrega. Essa resposta me ensinou que os votos não são contratos, mas pactos de alma. Que Deus respeita o coração que se entrega, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sei que você pode estar passando por uma espera longa. Eu sei que você pode estar se perguntando se Deus ainda ouve. Mas deixa eu te dizer, Ele ouve, Ele vê, Ele age. E às vezes, o milagre não é só o que acontece no mundo ao redor, mas a transformação silenciosa que acontece dentro do seu espírito. Reflexão espiritual. Conexão com a Bíblia. A minha experiência me trouxe uma certeza que está na palavra de Deus desde o princípio. Votos são um compromisso do coração, uma entrega que ultrapassa o entendimento humano e toca o divino. Lembrei-me de Ana, que orou com toda a sua alma e fez um voto ao Senhor prometendo que, se ele respondesse, entregaria seu filho para o serviço no templo. Ana estava quebrada, desprezada, sem esperança aparente, mas Deus ouviu o seu clamor e transformou sua história. 1 Samuel 1:11. E também veio à minha mente a instrução clara do Eclesiastes. Quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpra o que prometeu. Eclesiastes 5:4-6. Essa palavra é um chamado à seriedade, à sinceridade e à integridade no relacionamento com Deus. Jacó, em um momento de angústia e esperança, fez um voto prometendo que, se Deus o acompanhasse, ele devolveria o que tivesse prometido. Gênesis 28, 20, 22. Votos são, portanto, um gesto profundo de fé e compromisso. O Salmo 50 também lembra que a verdadeira adoração envolve oferecer a Deus um sacrifício de louvor e cumprir votos feitos ao Altíssimo. Salmo 50, 14, 15. Mas o mais poderoso nessa jornada não foi o que aconteceu no mundo visível. Foi o que aconteceu dentro do meu coração. A transformação silenciosa, a renovação da fé, o encontro profundo com Deus. Porque votos
não são apenas palavras, são pontes que nos levam para mais perto do céu. Se você sente esse chamado, essa inquietação no peito para fazer algo diferente, para entregar-se de verdade, saiba que Deus está esperando essa sua decisão. Ele não quer um voto mecânico, nem uma promessa vazia. Ele quer seu coração. Essa entrega sincera abre portas invisíveis e prepara o terreno para milagres que vão além do que você pode imaginar. Aplicação pessoal. Hoje talvez você esteja nesse mesmo lugar onde eu estive, cansado, ferido, sem forças para continuar, com um coração que quer ouvir de Deus uma resposta clara. Talvez você não saiba mais o que fazer e o silêncio tenha se tornado insuportável. Mas eu quero dizer uma coisa que pode mudar tudo. Talvez o que Deus está esperando não é uma oração perfeita ou um jejum longo. Talvez Ele esteja esperando um voto, uma entrega verdadeira, sem reservas, sem barganhas. Um passo de fé que mostra que você está disposto a ir além do que já foi. O que você está esperando de Deus? O que você tem segurado com tanta força que não consegue abrir mão? Qual é a promessa que você está disposto a fazer? Porque muitas vezes é no abrir mão que o céu se abre para nós. Eu te desafio a fazer essa pergunta para o seu coração agora mesmo. O que você pode entregar para Deus hoje que vai mudar sua vida? Qual é o voto que vai quebrar as correntes que te prendem e te levar para um novo nível de intimidade com Ele? Não se trata de medo ou obrigação. É sobre amor. É sobre reconhecer que a verdadeira liberdade está em se entregar completamente. E quando você fizer isso, não será mais o mesmo. Algo dentro de você vai despertar. Uma força que só vem do alto. Esse voto não precisa ser grande ou complicado. Pode ser simples, pode ser feito em segredo, mas precisa ser real. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, eu sei que o medo de perder pode paralisar, mas deixa eu te lembrar, o que você perde por confiar, Deus recompensará em dobro. Então faça essa decisão agora. Feche este vídeo e com o coração aberto fale com Deus. Faça seu voto. Diga para Ele que você está pronto para se entregar, para mudar, para deixar Ele agir. E saiba que eu estou orando por você. Que essa entrega seja o começo de uma nova história. Uma história de vitória, fé e milagres. Oração profunda. Senhor, eu coloco diante de Ti agora cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Talvez o peso que carregam seja invisível para o mundo, mas não para Ti. Muitos estão quebrados por dentro, feridos, cansados de esperar. Pai, toca agora o coração de cada um. Quebre toda resistência, que cure toda ferida, que encha cada vazio com o Teu amor infinito. Assim como o Senhor ouviu o voto que fiz, ouve também o voto silencioso de cada alma aqui presente. Que esta entrega não seja apenas um momento, mas o início de uma aliança verdadeira com o céu. Que eles possam sentir Tua presença como nunca antes, um abraço que fortalece, uma paz que excede todo o entendimento. Senhor, dá a coragem de entregar tudo, de abrir mão do que prende, de confiar mesmo quando não veem. Renova a fé que vacila, levanta os caídos, restaura os que se sentem perdidos. Eu te convido a fechar os olhos agora, respirar fundo e fazer seu voto em segredo, falando com Deus com todo o seu coração. Diga a Ele o que você está disposto a entregar. Entregue suas dúvidas, seus medos, suas esperanças. Que esse momento seja um encontro real, profundo e transformador. Se este vídeo tocou seu coração, deixe aqui nos comentários. Eu também fiz um voto. Quero ler cada palavra, sentir sua fé junto comigo. Inscreva-se no canal para receber mais palavras que renovam a alma e fortalecem a caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que está esperando uma resposta, que precisa ouvir que Deus não abandona quem se entrega. Lembre-se, Deus não ignora um coração que se entrega de verdade.
Ele age no silêncio, ele age no segredo e ele está pronto para responder a você. Nos vemos no próximo vídeo. Que a resposta de Deus venha forte e clara na sua vida. Em nome de Jesus, amém.